No final do século VIII, uma onda de violência aterrorizou os moradores da costa norte da Europa. Ataques vikings. Eles saqueavam e matavam, e a cada ataque os rumores aumentavam. Foi como se as portas do inferno tivessem sido abertas. Seus líderes foram lendas vivas. Ivar, o Sem Ossos, Eric, o Vermelho, e Harold, o Dente Azul. Homens cuja fama veio da brutalidade. Nossos pesquisadores vão investigar o mundo em que viveram e revelar uma imagem de uma cultura sangrenta, mas muito avançada. Eles vão reconstruir a fortaleza de Harold, o Dente Azul, o primeiro rei dos vikings. Encontrarão sinais ocultos de uma cidade guerreira sob ruas modernas. E vão examinar a tecnologia que deu uma enorme vantagem aos vikings. Com esses barcos, os vikings puderam retraçar o mapa da Europa. Barcos como esses levaram exploradores vikings como Eric o Vermelho e Leif Erikson aonde ninguém ainda fora. Usando computação gráfica, vamos reconstruir uma civilização extraordinária e revelaremos o mundo perdido dos vikings. Mundos Perdidos, os Vikings. Assassinos, bandidos, bárbaros, pagãos. Embora a cultura viking tenha morrido há mais de 1000 anos, sua reputação permanece. Os pesquisadores Jonathan Foyle e Helena Hemmerle querem descobrir a verdade sobre esses guerreiros e seu mundo. Helena Hemmerle é uma arqueóloga de Oxford e estuda culturas europeias antigas. Um dos mistérios genuínos sobre esse período é o motivo de os vikings surgirem. O que os levou a atacar e também a colonizar da forma que fizeram. Jonathan Foyle é um historiador de arquitetura que estuda construções para entender as culturas que as erigiram. Parte da experiência viking é viver com materiais brutos. A terra e o fogo, o vento e a água, eles viviam em integração com os elementos. Os historiadores sabem a data de início da campanha viking de terror, 793 d.C. Tudo começou com um ato de sacrilégio. Jonathan viajou para Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Havia um monastério aqui. Na época, era um dos santuários mais sagrados da cristandade. Nós herdamos uma imagem dos vikings como sendo piratas sedentos de sangue, e essa reputação surgiu aqui, em Lindisfarne. As notícias do ataque viking espalharam-se depressa pela Europa. Richard Oran explica. Este foi o primeiro ataque a um centro muito importante. Este foi o lugar em que um ataque aconteceu pela primeira vez. E psicologicamente foi o ataque que levou as pessoas a acreditarem que o apocalipse chegara. O ataque foi uma surpresa. Ninguém sabia dos vikings até os barcos surgirem no horizonte. Os monges do monastério não podiam acreditar que alguém pensaria em atacar seu santuário. Mas, como Jonathan descobriu, os vikings sabiam exatamente o que faziam. O que havia aqui para os vikings? Saque. Objetos valiosos, pequenos objetos de metal e coisas assim. Mas eles também queriam escravos, que eram uma cara mercadoria. O mosteiro era famoso pelas relíquias e tesouros. Sua única proteção era a fé. Acreditavam que ninguém ousaria violar o solo sagrado. Eles não tinham defesas, era um mosteiro. Mas eles deviam ter uma muralha ou coisa assim ao redor do mosteiro. Algo como isso aqui. Tinham, sim, um muro que circundava todo o lugar. Ele separava o espaço sagrado interior do mundo externo. Mas era, de fato, apenas uma linha de demarcação. Subindo até o ponto mais alto da ilha, Jonathan e Richard criaram uma imagem da comunidade que os vikings destruíram. O que os vikings viram por aqui há mais de 1000 anos?
Certamente nada como isto. Nenhuma das construções de pedra que vemos agora. Não havia nada parecido, nada disso existia. Era uma comunidade monástica. Mas onde vemos a igreja paroquial ali e a igreja do priorado aqui, era o local do mosteiro saqueado pelos vikings. Em vez de construções de pedra, pense em madeira. As estruturas simples de madeira de Lindisfarne eram assim em 793. Essas construções modestas continham, no entanto, um tesouro de riquezas e eram um alvo perfeito para os vikings pagãos. Este lugar era muito mal defendido, feito de material inflamável, e não seria difícil para os vikings chegarem em alguns barcos e destruírem todo o mosteiro. De modo algum. Não havia nada aqui que resistisse a eles, e se quisessem destruir, podiam apagar esse lugar da face da terra. Os ataques vikings eram rápidos. Eles chegavam de surpresa, atacavam, matavam, saqueavam e queimavam. Lindisfarne ficou em chamas, criando um padrão para os ataques vikings. O monge Alcuin, que estava na corte do imperador na Europa, escreveu cartas de condolência. Ele soubera das coisas terríveis que aconteceram aqui e, basicamente, elas foram colocadas por escrito e isso as marcou para sempre como um grande evento. E o que eles pensaram sobre esses estranhos cabeludos que provocaram tantos danos? Devem ter ficado atônitos. Basicamente, eles o consideraram como as tropas do anticristo. Esse era um exército pagão que matava homens de Deus. Eram totalmente bárbaros, assassinos cruéis e sanguinários. O ataque a Lindisfarne foi o primeiro de muitos. Mas de onde vinham os vikings? Para onde levavam os despojos? A arqueóloga Helena Hammerl foi a Estocolmo, na Suécia, na trilha das relíquias cristãs saqueadas em Lindisfarne. Ela queria informações sobre a terra dos vikings e sobre sua cultura. No Museu Nacional, Helena encontrou-se com o curador Kent Anderson para ver as peças. Nós temos muitos objetos. Objetos do mundo árabe e objetos do oeste europeu. Como chegaram à Suécia? Como temos objetos únicos e como eles vêm de um contexto muito especial, como uma igreja ou um mosteiro ou algo assim, então achamos que tenha sido por saque. Este também é um objeto único que deve ser resultado de saque. Ele parece muito com o cimo do bastão episcopal. Sim, é sim. Então podemos imaginar que um pobre bispo irlandês foi atacado e seu bastão foi roubado. Sim, como um tipo de souvenir. Este símbolo sagrado da autoridade episcopal contrasta com os outros objetos do mundo viking. Espadas são os objetos mais valorizados pelos museus. A arma viking de mais prestígio era a espada longa, cuja lâmina valia 16 vacas leiteiras. O guerreiro que a possuía tinha status elevado. No museu, Kent mostrou a Helena achados arqueológicos desconcertantes que indicam sacrifícios animais e humanos. Isto é parte de um crânio e de esqueletos de um túmulo que continha 3 indivíduos. 2 deles com as cabeças cortadas. Isso deve ter sido um sacrifício humano. Como sabemos que eles foram sacrificados? Bom, isso pode ser visto nos ossos, realmente. O que é isto? Marcas de cortes. Marcas? Estou vendo. Meu Deus. Sacrifícios humanos seriam uma prática chocante para o mundo cristão antigo. Sim, devem ter Isso, sido. obviamente, sugere um outro tipo de ideologia e de visão do mundo. E por que isso ocorreu? Eles eram criminosos? Eles fizeram algo errado? Estavam sendo punidos? Não, eu acho que não. Essa era a melhor oferenda que se fazia aos deuses. Então, se quisesse oferecer mais que um cavalo ou vaca, iria sacrificar talvez um escravo ou... exato. Meu Deus. Sacrifícios humanos eram parte do funeral de um grande guerreiro ou líder. Os objetos encontrados em locais fúnebres trouxeram muitas informações sobre a cultura viking e nos ajudaram a completar a imagem do mundo viking. Nossos pesquisadores estiveram em Lindisfarne, onde surgiu a fama dos vikings como assassinos sanguinários. Viram objetos saqueados dos santuários cristãos europeus. Jonathan Foyle foi ao extremo norte da Dinamarca para revelar os segredos de um cemitério viking. Ele foi ao sítio de Lindon Oe.
No final do século XIX, arqueólogos cavaram 4 metros de areia e acharam túmulos muito bem preservados. O especialista local, Lars Christian Norba, foi o guia. Lars, este é um sítio impressionante, não é? Fica no alto de uma colina, e então é o lugar perfeito para ser enterrado. As pessoas aqui eram de uma aldeia comum. O local foi preservado pelas dunas de areia, que chegavam a 4 metros de altura aqui. Então, o dobro da minha altura. É. De areia. É, cobrindo tudo. O mais intrigante neste sítio é o estranho padrão em que as pedras foram colocadas. Círculos, triângulos e formato de navios. Essas pedras parecem um amontoado à primeira vista. É como se fosse Stonehenge. É. Mas elas têm uma ordem, não tem? O triângulo é um homem, as formas redondas são mulheres e os barcos também são homens. E é claro que sabemos isso pelos artefatos que estavam com eles nos túmulos. Aqui tem a forma de um barco. É. Essa aqui é muito grande, não é? Se eu estivesse enterrado aqui, acho que não iria ocupar tanto espaço. Não, você seria cremado e ocuparia menos espaço do que agora. A pira funeral viking era uma plataforma de madeira sobre 4 postes com o cadáver no alto. Embaixo dela eram colocados galhos sobre suportes de madeira. A estrutura queimava com um calor intenso. Depois da cremação, os restos calcinados e as oferendas aos deuses eram enterrados e circundados com pedras. Em Estocolmo, Helena examinou algumas oferendas achadas em túmulos vikings. Uma delas é inesperada. O que mais temos aqui? Bom, nós temos alguns broches e também temos o Buda. Um Buda? Eu não esperaria encontrar um Buda na Suécia. O que ele faz aqui? Este é um achado muito raro. Foi produzido no norte da Índia e deve ter sido vendido. Os túmulos vikings têm itens de locais tão distantes quanto a América do Norte e a Índia. Como não há evidências históricas de ataques vikings a esses locais, os objetos devem ter chegado à Escandinávia por comércio. Parece que a rede de comércio viking cruzava o mundo. E isso sugere que eram mais sofisticados do que se supõe. Para saber mais, Helena Hammerl foi até a ilha de Björkö, onde existiu Birka, uma cidade viking. 1200 anos atrás, ela era um importante porto na costa do Báltico. Helena encontrou Björn Ambrosiani, diretor do projeto Birka e um dos maiores estudiosos dos vikings. Esta área tem clima úmido e as estruturas de madeira da cidade apodreceram há tempos, mas cobriam uma área equivalente a 30 campos de futebol. Usando as evidências arqueológicas, Björn reconstruiu uma delas. Então, esta é a área de armazenagem, ou área de trabalho, e aqui dentro temos o espaço de moradia com uma fornalha no chão e depois os bancos em que as pessoas dormiam, trabalhavam e viviam por meses a cada ano durante o inverno. E quantas pessoas viviam aqui? De 6 a 8 indivíduos. Embora de aparência simples, essas casas eram revestidas com peles, lãs e tecidos, tornando possível a seus ocupantes suportar temperaturas abaixo de 0. Os artefatos encontrados em Birka mostram um lado oculto dos vikings, sua habilidade como artesãos. Que tipo de evidências vocês têm do trabalho com bronze? Que tipo de materiais acharam? Temos cerca de 25 mil peças como esta. Certo, temos uma peça de cerâmica queimada com alguns desenhos. Isso parece ter sido usado para fazer um belo broche de bronze ou um par de broches que uma mulher usaria em suas roupas do dia a dia. O número de moldes e de objetos de bronze encontrados em Birka sugere que as joias não eram feitas só para uso local, mas também para comércio. As rotas comerciais de Birka chegavam à Rússia e a toda a Europa. Alcançavam o Oriente Médio, Índia e China. Birka era um centro internacional.
O sucesso de Birka trouxe problemas, e é claro que eles precisavam de defesas. Estes são grandes montes de terra com um espaço no meio. O que é isso que vemos? São os muros da cidade, e este é um dos portões. E em cima disto havia uma paliçada de madeira e existem traços dela. E isso fazia parte das defesas da cidade. As defesas circundavam uma área de mais de 445 mil metros quadrados e indicam um equívoco atual sobre a cultura viking, pois os muros de Birka foram construídos para bloquear os homens que os moradores chamavam de vikings. Birka era muito bem defendida. Era assim. Mas por que os vikings precisavam se defender de outros vikings? Esta não era uma cidade viking, era uma cidade da época dos vikings. Os vikings eram piratas do mar que saqueavam outros vikings. O nome viking foi atribuído a uma civilização, mas originalmente se referia às ações de poucos. Agir como viking significava atacar. Então não devíamos nos referir aos moradores de Birka como vikings, e sim como comerciantes bastante pacíficos. Realmente parece que os vikings eram apenas essa elite militar que se parece um pouco com a máfia. Isso mesmo. Como o maior e mais rico centro comercial da Escandinávia, Birka era bem defendida e permaneceu próspera por 200 anos. A cidade repelia um ataque após o outro. Seu declínio foi lento. O nível do mar baixou e o porto deixou de ser navegável. Os navios essenciais para o comércio não podiam mais alcançá-la e Birka foi abandonada. Nossos pesquisadores estão na Escandinávia em busca do mundo perdido dos vikings. Visitaram a cidade comercial de Birka e descobriram que os vikings eram gangues de saqueadores que constituíam apenas uma pequena parcela da população escandinava. Os atos de alguns definiram a história de toda a população. Os pesquisadores investigaram a tecnologia que tornou possível a era viking, o barco viking. Esses barcos revolucionários levaram os vikings mais longe para o oeste do que qualquer outro europeu antes deles. Perto da Escandinávia, os barcos eram uma arma que provocava morte e destruição. Jonathan Foyle visitou o Museu de Barcos Vikings em Oslo, na Noruega. Ele queria ver o barco Oseberg, encontrado em um sepulcro em 1903. Tem 1.100 anos e está 90% intacto. É crucial para os arqueólogos por ser o mais antigo barco viking com um mastro. Ao acrescentar um mastro e uma vela aos barcos a remo, os vikings aumentaram sua velocidade média para mais de 10 milhas náuticas por hora e também tornaram possíveis as longas viagens por mar. Para saber como o mastro era construído, Jonathan conversou com Bjort Orseth na oficina do museu. Bjort é um dos maiores especialistas no trabalho viking em madeira. Ele estuda a tecnologia do mastro e a razão de ser tão revolucionário. Isso aí é parte da estrutura que está ali? Sim, temos aqui o Masterfisk. Masterfisk? Sim. É como os marinheiros chamam o mastro. Isso. E esse é o modelo de um? Sim, esse é um modelo em escalão para 4. Então isso aqui vai no topo? Sim. E depois nós colocamos isto como trava. Incrível, você encaixa isso aqui e isso não se move mais. Não. O peixe do mastro, assim chamado por ter forma de peixe, mantinha o mastro no lugar. Ele ajudava a distribuir o impulso do vento igualmente por todo o barco, o que evitava que o mastro quebrasse com ventos fortes. O mastro era removível, o que permitia que os barcos vikings passassem sob obstáculos que bloqueariam barcos com mastros fixos. Era preciso ser muito hábil para pilotar esses barcos. Ao lado do barco Oseberg, encontramos Knut Pasch, especialista em barcos vikings. Onde ficaria o nível da água aqui, no lado do barco? Dá para ver, é onde forma 90 graus, este ângulo aqui.
Nesta área aqui. Isso. Então, se inclinasse mais de 9 graus, de fato afundaria imediatamente. Então existe um ajuste de equilíbrio muito delicado nesse barco. Depois de 1.100 anos, ainda se nota a habilidade dos construtores. Está extremamente bem preservado, como se pode ver. E esse ferro não enferruja. Então esses são mesmo os rebites originais? Sim, são sim. Os rebites são feitos de ferro encontrado em pântanos e que não enferruja. Mas o material mais importante era a madeira do casco do barco. É feito de carvalho, 100% carvalho. Quantas árvores seriam necessárias para um barco como este? 80 seria um bom palpite. 80 árvores. Esse é um grande investimento, então. Sim, eles certamente eram caros. Quantos barcos havia numa frota? Temos registros escritos que falam em cerca de 50 e até 100 barcos ao mesmo tempo. Então, 80 árvores vezes 100. Aham. Estamos falando de 8.000 árvores. Isso é um grande desmatamento. Por usarem carvalhos que demoram 150 anos para crescer, os barcos vikings mudaram a paisagem local e a navegação para sempre. Há uma essência dos vikings nesses barcos. É onde imaginamos que os vikings estivessem em alto mar. Mas, ao ficar face a face com um barco viking de 1000 anos, sentimos um respeito real por sua engenhosidade, por sua destreza e pura determinação. A habilidade e a determinação dos vikings é aparente no Museu Roskilde, na Dinamarca. Helena veio investigar como o projeto revolucionário dos barcos mudou o mundo viking. Ela esteve com Turi Müller, que constrói barcos com técnicas e tecnologias vikings. As ferramentas que está usando são similares às que eles usavam na era viking? Tentamos fazer o mais igual possível. Podemos ver pelas partes escavadas. Algumas vezes não conseguimos achar todas as ferramentas que vemos nas marcas no barco. Que sistemas de medida usavam? Sabemos o que usavam na era viking? Para fazer isso? Não sabemos. Existem muitas teorias, mas na construção de barcos tradicionais, a gente faz isso pondo ao lado. Sim, então usavam padrões. Sim. Quanto tempo se leva para construir um barco como este em que você está trabalhando? Levou 4 anos e meio com o trabalho de 5 homens. Mas eu acredito que eles provavelmente preferiam construir com muito mais gente que isso, sabe? Uma equipe maior, Sim. Cada barco exigia muitos homens e recursos. Dentro do museu, existem vários barcos vikings descobertos no fiord nos anos 60. Eles nos mostram mais detalhes do projeto viking. Com Anton Ingler, curador do museu, Helena examinou vários barcos vikings. Este foi o auge da construção de barcos vikings. Décadas de experiências produziram uma forma quase perfeita. Este era um verdadeiro barco viking, usado para aplicar a lei? É, um grande escandinavo homem de guerra. Todos os barcos vikings, inclusive o homem de guerra, têm as mesmas características. Primeiro, a quilha e as vigas mestras eram presas da proa à popa. Vigas de sustentação apoiavam uma plataforma na qual ficava o peixe do mastro. As tábuas do barco eram superpostas verticalmente e presas com rebites. O barco tinha 3,5 metros de largura e 30 de comprimento. Por último vinham os escudos de proteção, os remos, o leme, o mastro, o cordame e a vela. O homem de guerra levava de 70 a 80 vikings e sempre havia 60 remando. Seu casco raso tornava possível ir a qualquer lugar. Este barco tinha um casco de não mais de 3 pés ou 1 metro. E isso tornava possível navegar em qualquer rio da Europa. Então, esses eram barcos muito flexíveis que podiam cruzar um oceano, subir e descer a costa e também podiam navegar terra dentro. Poderia chamá-los de barcos anfíbios. Essa flexibilidade foi crucial para seu sucesso, pois podiam atacar rio acima, longe da costa. Helena queria descobrir como era a vida a bordo, e Anton lhe mostrou uma das réplicas.
Percebi que não foi construído pensando em conforto. Existe muito pouco espaço e nenhuma privacidade aqui para os 60, 70 ou 80 homens que poderiam estar a bordo. E os alimentos e bebidas, as provisões, onde a comida era guardada? Como pode ver, há um espaço pequeno no barco, quase todo cheio de lastro. E como queriam carregar bastante armas, só podiam carregar muito pouca comida e água. Em 2 semanas ficariam sem nada. Então, a cada 2 semanas, precisavam ter certeza de poder ir à terra para obter suprimentos. Isso. Apesar da falta de espaço, os barcos eram ideais para a exploração. E líderes vikings como Eric o Vermelho e Leif Erikson conseguiram percorrer enormes distâncias. O alcance, a velocidade e a facilidade de manobra dos barcos vikings eram uma clara vantagem. No século IX, os vikings pararam de saquear e passaram a invadir. Em 866, Ivar, o Sem Ossos, levou seus homens à Inglaterra, onde sua crueldade tornou-se lendária. Nossos pesquisadores visitaram a cidade viking de Birka, importante porto comercial do Báltico, e viram como o projeto único dos barcos vikings os ajudou a saquear a Europa. Jonathan Foyle foi até as Ilhas Britânicas, onde os saqueadores transformaram-se em colonos. Essa mudança influenciou os vikings em toda a Europa. Em 865, o líder viking Ivar, o Sem Ossos, partiu com seus homens. Seu alvo era a cidade de York, capital da Nortúmbria, no nordeste da Inglaterra. Jonathan visitou a cidade para descobrir como ela era quando os vikings estavam se aproximando. Em 866, uma frota de barcos vikings foi avistada no rio Ouse. Isso foi 70 anos depois do primeiro ataque a Lindisfarne. E vieram em grande número porque as regras do jogo haviam mudado. Essa frota não veio apenas saquear a cidade. Eles vieram conquistá-la. O massacre foi terrível. York foi conquistada e seus habitantes foram mortos. Mas a crueldade foi além disso. Ila era um dos reis da Nortúmbria e sua capital era York. E é claro que ele se opôs à conquista de Ivar, o Sem Ossos. E o tratamento que ele teve ao ser capturado foi águia de sangue. Isso significa que os vikings abriram o seu tórax, tiraram os seus órgãos e depois expuseram as costelas como as asas sangrentas de uma águia. E essa foi uma clara mensagem para o povo de York, que no mínimo os vikings eram pessoas a serem evitadas. Ivar mudou o nome da cidade para Jorvik. Situada no ponto de encontro de 2 rios e com acesso às rotas comerciais europeias, York era importante para os vikings. Eles deixaram marcas aqui. Jonathan explorou a herança viking que ainda existe na cidade moderna. A York moderna ainda tem nomes de ruas dados pelos vikings 1000 anos atrás. Nós temos a Ness Gate, a rua para um trecho que relembra a geografia que eles conheciam na época. Nós temos a Micklegate, a grande rua. Essa foi sua experiência do tamanho das ruas que eles criaram. E temos também a Coppergate, um lugar onde faziam xícaras. Então, desde a geografia até o lugar em que viveram e seu trabalho, a York viking ainda existe aqui hoje. Embaixo da moderna rua Coppergate, os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária. Bem preservados no solo pantanoso, eles encontraram sinais de 8 casas vikings do século X. Jonathan foi ao centro Jorvik, construído ao redor das ruínas. Aqui, o arqueólogo Richard Hall explicou a importância do lugar. Então, Richard, de repente vocês descobriram 8 casas vikings? Foi empolgante e muito importante encontrá-las tão bem conservadas. Ninguém vira algo assim antes. Os arqueólogos costumavam achar esqueletos de casas, mas aqui elas estão em 3 dimensões. Em alguns pontos tem 1,80 m de altura. São as casas vikings de madeira mais bem conservadas. As madeiras conservadas no solo indicam como a estrutura foi construída. Primeiro era cavado um porão com 2 metros de profundidade e revestido com pranchas de carvalho. Depois, grandes pilares de carvalho eram fincados no chão a intervalos regulares.
Eles sustentavam as grandes vigas que eram a primeira parte da estrutura. Richard, eu não estou vendo juntas nem cavilhas. Como é que isso fica firme? A pressão mantinha esta construção firme, sem pregos nem cavilhas. Só a pressão de uma tábua sobre a outra. Sem nenhum acessório de metal. Isso mesmo. Às vezes vemos marcas de ferramentas, vemos buracos de cupins em alguns pilares. E se for até o alto, bem lá em cima, dá para ver que há um buraco bem no meio do pilar. Achamos que então havia um pilar correspondente do outro lado e que havia uma viga horizontal mantendo os dois separados e sustentando o piso acima. Esta é uma forma de construção bem conhecida, é muito firme e muito simples. Este nível subterrâneo era engenhoso. Usava poucos materiais de construção e fortalecia a estrutura. Acima do solo, pilares de madeira eram encaixados nas vigas e, por fim, vinha o telhado de palha e as paredes feitas com pranchas. A partir das ruínas das casas, podemos revelar como era Coppergate durante o período viking. As casas eram bem alinhadas na rua e nos porões havia oficinas que produziam mercadorias para esse próspero centro comercial. O solo pantanoso incomum de Coppergate também revelou milhares de objetos que proporcionam um vislumbre do mundo viking. Richard, quais são os itens principais? Bem, estes são representativos de algumas das coisas mais completas que nós encontramos. Isto, por exemplo, é um sapato da época viking. É muito bem feito. E pode-se ver aqui, bom, eu estou olhando para o desgaste ou as marcas feitas pelos dedos de alguém, não é? Pode ver que calos ele tinha e com quais joanetes sofria. E isto parece ser o cabo de uma bengala. Bem, quando você come, isto é o que sai pelo outro lado. Os arqueólogos guardam coisas estranhas. Mas isto tem muita informação, diz o que eles comiam e aprendemos sobre a dieta viking. Achamos tigelas de madeira como esta e Coppergate era a rua dos fabricantes. Era aqui que colocavam a comida. Eles gostavam de escolher a melhor madeira para essa finalidade. Eles eram mestres com a madeira, não é? Isso é chifre de veado, o plástico da era viking. Eles não desperdiçavam nada. Não, eles se asseguravam de usar as matérias-primas do melhor modo possível e extrair o máximo do que tinham. Jonathan esteve na Escandinávia para entender o mundo perdido dos vikings. Mas aqui em York, ele encontrou um de seus habitantes. Richard, eu estou finalmente face a face com um viking. Face a face com um habitante de Jorvik 1000 anos atrás. Alguém que teve um triste fim. Se olhar cuidadosamente para o esqueleto, verá que tem diversas marcas causadas por ferimentos de lâminas. Então, achamos que ele morreu em uma batalha. York era importante e foi cobiçada por vários governantes. O povo de York estava acostumado a lutar para defender a independência. Muitos esqueletos foram encontrados em York com sinais de ferimentos em batalhas, normalmente causados pela alabarda. Sob o governo viking, Jorvik tornou-se um próspero porto, um importante centro de comércio internacional e uma base para novas conquistas. Ao morrer, em 873, Ivar era rei do norte de toda a Irlanda e da Bretanha e governava um vasto território. Enquanto as conquistas vikings alteravam o mapa da Europa, na Escandinávia, uma grande rebelião mudava a sociedade viking. Nossos pesquisadores exploraram o território viking e revelaram redes de comércio com a Europa e outros locais. Eles mostraram a extraordinária habilidade viking na construção de barcos e na navegação. Visitaram também o centro da Dinamarca. Em Roskilde, Helena pesquisou sobre Harold, o Dente Azul, um líder viking do século X que uniu a Dinamarca e também foi rei da Noruega. Harold era um viking típico, alto, forte e guerreiro, mas tinha um conflito interior. Embora nascido pagão, Harold converteu-se ao cristianismo. Para concretizar sua visão de uma Dinamarca cristã, ele ordenou a construção de acampamentos circulares, chamados de fortificações em anel, para unir as tribos vikings em luta.
4 desses sítios, construídos com precisão geométrica, foram identificados pelos arqueólogos. Helena foi a Trelleborg para investigar como eram construídos. Ela se encontrou com Mads Sterne, especialista na construção das fortificações. A construção foi iniciada em 975. Tudo isso foi parte de uma grande mobilização militar na Dinamarca nessa época. Embora Harold não tenha escrito por que construiu as fortalezas, temos uma boa ideia do que deve tê-lo motivado. Ah, sim. Podemos ver por dentro? Sim, claro. Eles foram para uma das barreiras para ter uma visão melhor do sítio. Em cima da barreira de terra havia uma cerca de madeira. Sim, era assim. Essencialmente... E havia um caminho no alto da barreira. Também era fácil andar ao redor e cruzar os portões. E havia, é claro, pontes para que pudessem mover as forças muito depressa ao redor de toda a fortaleza quando acontecia uma batalha. Agora podemos revelar como essa fortificação era impressionante quando vista de fora. Rodeada por uma paliçada de carvalho com 7 metros de altura, ela era guardada por guerreiros de elite. Acreditamos que havia cerca de 400 a 500 guerreiros aqui. E as famílias de alguns deles provavelmente moravam ali. Acabou sendo não só uma base militar, mas também um tipo de comunidade local. As fortificações em Anel funcionavam como centros regionais de controle e de coleta de impostos e como símbolos do poder de Harold, o Dente Azul. Devia haver fazendeiros que traziam provisões para os guerreiros. A ideia é que o rei e seus homens viajassem de uma fortaleza para outra e quando acabavam os víveres, eles seguiam para a próxima. Então o rei estava literalmente viajando pelo país e consumindo os impostos, praticamente comendo os impostos. Sim, é isso mesmo. A construção dessas fortalezas consumiu muitos recursos. A construção de Trelleborg exigiu o trabalho de centenas de homens durante 6 anos e usou mais de 9.000 carvalhos. Foi necessário muito trabalho, realmente. Devem ter sido uns 1.000 homens trabalhando aqui, pelo menos. O muro da fortaleza era um anel de terra com 135 metros de diâmetro, 17 metros de espessura e 7 metros de altura, rodeado por um fosso de 4 metros com estacas afiadas. Em cima disso, havia uma paliçada e um caminho. 4 portões permitiam a entrada ao centro do forte, criando um símbolo arquitetônico da cristandade, uma cruz gigantesca. Só havia uma pessoa que poderia ver isso e, na verdade, era Deus no céu. Em Furcate, outra fortificação em Anel, Jonathan Foyle investigou como era a vida nessas estruturas enormes. Estou em Furcate, um forte que é idêntico a Trelleborg. Nós temos a mesma barreira circular de terra com entradas ao norte, sul, leste e oeste. Parece que foi feita com um grande cortador de biscoitos sobre a paisagem. Jonathan investigou o que essas estruturas e os objetos encontrados nelas revelam sobre o mundo perdido de Harold, o Dente Azul. Jonathan foi acompanhado pela especialista Elsie Rosedal. Você deve ter descoberto com os objetos a dimensão humana, como essas construções eram usadas e o que elas dizem a você. Essa uniformidade de planos sugere que o uso era puramente militar em todas elas, mas pela distribuição dos objetos encontrados você pode ver que mesmo que as casas tivessem todas o mesmo layout, tinham funções diferentes. Estas foram estruturas estranhas que surgiram em uma situação política muito específica. Elas foram construídas e não há nada igual em nenhum lugar. Já procuramos em todo o mundo. Com as descobertas em Furcate, os arqueólogos reconstruíram a aparência das construções que existiam aqui. Com 30 metros de comprimento por 8 de largura e sustentadas por mais de 50 estacas inclinadas, as construções eram o foco da vida. Ao reconstruir uma casa em Furcate, os arqueólogos viram que a construção exigia tanto esforço e conhecimento quanto a construção dos barcos vikings. Mas ainda existem dúvidas sobre seu projeto singular. Eu estou perplexo no limiar deste mundo viking. A sensação dominante por aqui é da madeira. Ela o rodeia, é quase como uma tenda de madeira. Tudo que se vê é madeira ou escuridão. Tudo isto é carvalho sólido. Todas as estacas estão fincadas no solo.
Eles eram mestres em tudo que usava madeira, como sabemos pelos barcos. E por que a parede é curva? Bem, houve muitas sugestões e uma delas, a ideia do barco, não é muito provável. Mas pode ter sido para que houvesse mais espaço ao redor do fogo. No interior, Jonathan sentiu como era a vida nessas grandes salas. Eu não sei se sou só eu, mas eu sinto vontade de ficar o mais perto possível do fogo. Isso reflete o uso da casa no passado? Coisas importantes aconteciam nessas grandes salas, como, por exemplo, apresentações de poesia. Também havia todo tipo de acrobacia e coisas assim. Reconstruindo o plano da fortaleza, como era no reinado de Harold, o Dente Azul, vemos Furcate como uma estrutura monumental projetada para a guerra, mas que também era o foco da comunidade e da sociedade viking durante as épocas de paz. Porém, as fortalezas não sobreviveram ao homem que ordenou sua construção. Vikings pagãos rebeldes, liderados por seu filho, insurgiram-se contra Harold e sitiaram suas fortalezas sagradas. Houve uma revolta, liderada por seu filho Ven, o Barba Fendida, e ele foi morto. Depois dessa revolta, o novo governo não se interessou pelas fortalezas e elas foram abandonadas. Então, de fato, são fracassos. Mas fracassos esplêndidos. Você seria a última pessoa que eu pensaria que chamasse isso de fracasso por causa do envolvimento e do amor que tem por elas. As descobertas de Jonathan em Furcate revelaram a vida nessas fortalezas e também o mundo viking em transição de tribos pagãs para reinos cristãos. A civilização viking progrediu muito em 250 anos. Eles tiveram muito sucesso no que fizeram. Primeiro saqueando e depois colonizando e se fixando nas costas do Atlântico Norte. Os descendentes de Harold governaram um império que incluía Inglaterra, Noruega e Dinamarca. E os vikings fixaram-se em toda a Europa e além dela. Nossos pesquisadores descobriram que a influência viking, iniciada com a violência dos saqueadores e fortalecida com o comércio, só foi possível pelos barcos vikings. Seguindo uma trilha de pistas, eles revelaram que o mundo viking não desapareceu. A capacidade de adaptação e de evolução dos vikings levou-os a criar uma cultura nova e versátil. Essa foi uma civilização mutável, movida por tecnologia revolucionária, governada pela riqueza e que, por quase 300 anos, manteve um império que ainda é visível em muitas cidades. Este era o mundo perdido dos vikings. Era famoso pelas relíquias e tesouros. Sua única proteção era a fé. Acreditavam que ninguém ousaria violar o solo sagrado. Eles não tinham defesas, era um mosteiro. Mas eles deviam ter uma muralha ou coisa assim ao redor do mosteiro. Algo como isso aqui. Tinham, sim, um muro que circundava todo o lugar. Ele separava o espaço sagrado interior do mundo externo. Mas era, de fato, apenas uma linha de demarcação. Subindo até o ponto mais alto da ilha, Jonathan e Richard criaram uma imagem da comunidade que os vikings destruíram. O que os vikings viram por aqui há mais de 1000 anos? Certamente nada como isto. Nenhuma das construções de pedra que vemos agora. Não havia nada parecido, nada disso existia. Era uma comunidade monástica. Mas onde vemos a igreja paroquial ali e a igreja do priorado aqui, era o local do mosteiro saqueado pelos vikings. Em vez de construções de pedra, pense em madeira. As estruturas simples de madeira de Lindisfarne eram assim em 793. Essas construções modestas continham, no entanto, um tesouro de riquezas e eram um alvo perfeito para os vikings pagãos. Um ato de sacrilégio. Jonathan viajou para Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Havia um monastério aqui. Na época, era um dos santuários mais sagrados da cristandade. Nós herdamos uma imagem dos vikings como sendo piratas sedentos de sangue, e essa reputação surgiu aqui, em Lindisfarne.
As notícias do ataque viking espalharam-se depressa pela Europa. Richard Oran explica. Este foi o primeiro ataque a um centro muito importante. Este foi o lugar em que um ataque aconteceu pela primeira vez. E psicologicamente foi o ataque que levou as pessoas a acreditarem que o apocalipse chegara. O ataque foi uma surpresa. Ninguém sabia dos vikings até os barcos surgirem no horizonte. Os monges do monastério não podiam acreditar que alguém pensaria em atacar seu santuário. Mas, como Jonathan descobriu, os vikings sabiam exatamente o que faziam. O que havia aqui para os vikings? Saque. Objetos valiosos, pequenos objetos de metal e coisas assim. Mas eles também queriam escravos, que eram uma cara mercadoria. O mosteiro é... Este lugar era muito mal defendido, feito de material inflamável, e não seria difícil para os vikings chegarem em alguns barcos e destruírem todo o mosteiro. De modo algum. Não havia nada aqui que resistisse a eles. E se quisessem destruir, podiam apagar esse lugar da face da terra. Os ataques vikings eram rápidos. Eles chegavam de surpresa, atacavam, matavam, saqueavam e queimavam. Lindisfarne ficou em chamas, criando um padrão para os ataques vikings. O monge Alcuin, que estava na corte do imperador na Europa, escreveu cartas de condolência. Ele soubera das coisas terríveis que aconteceram aqui e, basicamente, elas foram colocadas por escrito e isso as marcou para sempre como um grande evento. E o que eles pensaram sobre esses estranhos cabeludos que provocaram tantos danos? Devem ter ficado atônitos. Basicamente, eles o consideraram como as tropas do anticristo. Esse era um exército pagão que matava homens de Deus. Eram totalmente bárbaros, assassinos cruéis e sanguinários. O ataque a Lindisfarne foi o primeiro de muitos. Mas de onde vinham os vikings? Para onde levavam os despojos? A arqueólogos, o mundo perdido dos vikings. Mundos Perdidos, os vikings. Assassinos, bandidos, bárbaros, pagãos. Embora a cultura viking tenha morrido há mais de 1000 anos, sua reputação permanece. Os pesquisadores Jonathan Foyle e Helena Hemmerle querem descobrir a verdade sobre esses guerreiros e seu mundo. Helena Hemmerle é uma arqueóloga de Oxford e estuda culturas europeias antigas. Um dos mistérios genuínos sobre esse período é o motivo de os vikings surgirem. O que os levou a atacar e também a colonizar da forma que fizeram. Jonathan Foyle é um historiador de arquitetura que estuda construções para entender as culturas que as erigiram. Parte da experiência viking é viver com materiais brutos. A terra e o fogo, o vento e a água, eles viviam em integração com os elementos. Os historiadores sabem a data de início da campanha viking de terror, 793 d.C. Tudo começou com... No final do século VIII, uma onda de violência aterrorizou os moradores da costa norte da Europa. Ataques vikings. Eles saqueavam e matavam, e a cada ataque os rumores aumentavam. Foi como se as portas do inferno tivessem sido abertas. Seus líderes foram lendas vivas. Ivar, o Sem Ossos, Eric, o Vermelho, e Harold, o Dente Azul. Homens cuja fama veio da brutalidade. Nossos pesquisadores vão investigar o mundo em que viveram e revelar uma imagem de uma cultura sangrenta, mas muito avançada. Eles vão reconstruir a fortaleza de Harold, o Dente Azul, o primeiro rei dos vikings. Encontrarão sinais ocultos de uma cidade guerreira sob ruas modernas. E vão examinar a tecnologia que deu uma enorme vantagem aos vikings. Com esses barcos, os vikings puderam retraçar o mapa da Europa. Barcos como esses levaram exploradores vikings como Eric o Vermelho e Leif Erikson aonde ninguém ainda fora. Usando computação gráfica, vamos reconstruir uma civilização extraordinária e revelaremos